Olá, seja bem-vindo a novo episódio de Alterações Mediáticas, podcast do jornal Página 1, sobre os estranhos fenómenos que afetam o mundo anteriormente conhecido como jornalismo. O meu nome é Elizabeth Tavares, sou jornalista e hoje venho aqui comentar como duas mortes trágicas nos Estados Unidos, dois jovens que foram assassinados, acabaram por expor uma imprensa mainstream, uma imprensa tradicional que, em geral, se mostra agora ser racista e anticristã. Falo das mortes que envolveram, os dois casos que envolveram aqui uma jovem ucraniana que foi assassinada quando regressava à casa do trabalho e também da morte ontem, o assassinato de um jovem conservador e cristão devoto que tem feito sucesso junto dos jovens norte-americanos, já que promove debates e desafia jovens precisamente para o debate sobre várias temáticas muito coladas àquilo que são os valores cristãos e conservadores. Ora, a imprensa, no caso do assassinato da jovem ucraniana, uma refugiada de guerra, que fugiu, portanto, para os Estados Unidos, fugindo da guerra na Ucrânia, esta jovem foi barbaramente esfaqueada, assassinada num comboio por um outro passageiro, um passageiro que já tinha sido detido, já tinha cometido pelo menos 14 vezes crimes e que se encontrava solto e cometeu de facto este assassínio e a jovem não resistiu aos ferimentos. Este caso, apesar da imprensa normalmente estar sedenta de cobrir estes casos trágicos e que envolvem crimes, neste caso houve aqui um silêncio ensurdecedor em torno desta situação. A imprensa só pegou neste caso quando o assunto de facto explodiu nas redes sociais, a própria Casa Branca acabou por expor a situação e notou-se aqui de facto que havia apenas uma variável aqui que poderia levar a imprensa a não noticiar este crime. É que a jovem é branca. A jovem ucraniana não teve direito a ser alvo, a sua morte não teve direito a ser notícia, porque a jovem tem um tom de pele claro. Ora, isto mostra de facto o estado da imprensa em geral. Por outro lado, também aqui a imprensa a falhar na cobertura do assassinato de um jovem ontem nos Estados Unidos, um jovem que foi morto a tiro quando estava em mais um debate numa universidade nos Estados Unidos. Charlie Kirk, um jovem cristão, devoto, conservador, pai de família de apenas 31 anos, um orador nato e que falava sobretudo aos jovens, desafiando-os para debates, mas obviamente falando muito em temas que acabava por serem temas que representavam também os seus valores cristãos e conservadores. Olha, como é que a imprensa em Portugal veio noticiar o assassinato deste jovem? O Público fala num novo episódio de violência política nos Estados Unidos, o que de facto é redutor e não representa de forma fiel o que aconteceu. Dá a ideia ao leitor de que houve algum tipo de altercação e algum tipo de perturbação naquele evento, o que não é o caso. O jovem foi morto a tiro, foi assassinado. E, portanto, foi algo em que ele foi uma vítima, não houve aqui nenhuma altercação entre fações, que é aquilo que parece que o Público está a sugerir. Por outro lado, o Expresso fala e classifica aqui Charlie Kirk como um influencer da direita radical, apenas porque ele é cristão e conservador. Ora, os valores cristãos não tornam uma pessoa radical, são valores cristãos. O facto de ele ser conservador também não o torna num radical, tal como ser democrata também não torna uma pessoa radical. E aqui também o Expresso a sublinhar que era um ativista aliado de Trump. Ora, isto é redutor para aquilo que era o trabalho que este jovem vinha a fazer junto, sobretudo, de um público jovem.
Depois o Correio da Manhã acaba por fazer aqui também não representar fielmente aquilo que era o jovem e o papel de Charlie Kirk, apelidou o ativista de extrema-direita. Ou seja, apelidou Charlie Kirk como sendo um ativista da extrema-direita, o que naturalmente é falso. A extrema-direita, estamos a falar de fascismo, estamos a falar de xenofobia, estamos a falar de algum tipo de grupos que são fascistas ou que defendem algum tipo de opressão, segregação, e não é o caso. Mais uma vez, a imprensa, neste caso o Correio da Manhã, muito mal, já que hoje em dia se banaliza a utilização de extrema-direita para aquilo que são os valores cristãos. Também o Correio da Manhã a referir que se tratava de um aliado de Trump, reduzindo assim aquilo que era o papel e o trabalho que Charlie Kirk foi fazendo por conta própria. E, portanto, este é o tipo de imprensa que, com 2 crimes hediondos nos Estados Unidos, como estes crimes vieram de facto expor uma imprensa que não sabemos como com o tempo se tornou não só racista, agora só faz cobertura de eventos e de crimes de acordo com aquilo que é a cor da pele das vítimas. E, por outro lado, também, no caso do jovem conservador e cristão devoto, a classificá-lo como radical ou até extrema-direita e tentando reduzir aquilo que foi o que se passou, que é um caso grave do assassinato de um jovem pai de família, apenas pelas suas visões cristãs e conservadoras. Ora, é certo que Charlie Kirk defendia aquilo que é chamado nos Estados Unidos o modo de vida norte-americano e que passa muito pelo que é a família, pelos valores da família, mas também algo que ele defendia, que era a capacidade de um americano e o direito de um americano poder ter uma arma. Estamos a falar de um país com uma realidade muito diferente daquilo que é a Europa, com uma dimensão e uma realidade social e geográfica muito diferente daquilo que é a europeia e portanto, acaba por ser algo que nos Estados Unidos, junto da comunidade mais conservadora, é algo que é normal e, portanto, ver até algumas das coisas que temos assistido, que é quase culpar este jovem por ter sido morto pelo facto de ele defender o uso de armas, quando é algo que é uma realidade normal em certos estados norte-americanos e, por outro lado, também aqui até algumas pessoas que têm sido, sobretudo nas redes sociais, mas até nos mídias, quase que a celebrar este crime. Não deixa de ser algo que é triste hoje em dia ver esta intolerância perante os cristãos, esta intolerância perante ideologias conservadoras e, sobretudo, é preocupante, porque num mundo em que a própria imprensa acaba por ser intolerante e quase que ou esconder crimes ou proteger criminosos ou até, em alguns casos, quase que desculpar certos crimes, não deixa de ser algo que nos deve preocupar a todos, sobretudo aqueles que defendem o jornalismo imparcial, independente e isento. E hoje foi este episódio de Alterações Mediáticas. Volto em breve com novos comentários de mais casos, comentários de mais fenómenos bizarros que afetam o mundo anteriormente conhecido como jornalismo. Obrigada por ter estado aí e até breve.